chegamos agora a um momento de transição. Nós já estudamos a Idade Antiga, já estudamos a Idade Média, e agora nós vamos entrar dentro da Idade Moderna. Mas, professor, como é que começa esse período chamado Idade Moderna? Esse período chamado Idade Moderna, ele começa com uma coisa chamada renascimento, renascer, nascer novamente, reviver, reaparecer. Por quê? Entendam vocês, existia a cultura greco-romana, lá na Antiguidade. Quando chegou na Idade Média, com o domínio da patrística, da escolástica, dessa concepção, essa cultura, ela deixou de existir. Propriamente como ela era dita lá na Idade Média, ela deixa de existir. Então agora começa a surgir uns movimentos que vão fazer essa cultura reaparecer. Reaparecem as cidades, que até então as pessoas tinham fugido da cidade para ir para o campo com medo dos ataques, reaparecem a cidade. O reaparecimento da cidade vai fazer com que o comércio reapareça através dos burgos. O comércio reaparecendo vai começar a reaparecer a moeda, a economia, renascimento financeiro, renascimento. Nós temos aí uma nova forma de se ver. Renascimento. Renascer significa nascer novamente. Por isso que na aula aí 18, na tela para vocês, por isso que na aula 18 nós estaremos falando sobre renascimento comercial e urbano. O que é o renascimento do comércio e do artesanato, o mercantilismo, as cidades, a nova classe social, o comércio e conflito com a igreja, são os temas da aula de hoje que vocês irão ficar ligados, meus queridos alunos. Renascimento, comércio e do artesanato. Ponto número 1, vem cá comigo. Na Idade Média, nós temos aí a questão do desaparecimento do comércio. As pessoas elas faziam pelo escambo. O escambo era a base de troca de mercadorias. E as pessoas, então, elas começam a ressurgir essa parte comercial. Próximos burgos, ou próximos feudos, vão aparecer os burgos. E esses burgos, elas são pequenas cidades que justamente vão fazer com que esse comércio de mercadorias vindo principalmente do Oriente, ou manufaturas que eram produzidas ali. E as pessoas levavam para o comércio e tudo, vai ser uma cidade comercial, e as pessoas elas vão começar a morar nas cidades. É o reaparecimento urbano, é o reaparecimento comercial. Na tela aí para vocês, para nós entendermos bem sobre esse contexto. O comércio ganhou significado e impulso com a melhoria dos meios de transporte, o desenvolvimento do artesanato urbano. O artesanato, meu Deus do céu, o artesanato urbano, ele vai aparecer aqui, o maior contato com os povos do Oriente, ou seja, mercadoria vindo do Oriente, mercadoria dos artesanatos, elas vão ser fortes aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui, como a população no ano 1000, 22 milhões de habitantes na Europa, no ano 1100 nós temos 25 milhões de habitantes, no ano 1200, 34 milhões de habitantes, no ano 1300 nós já estamos com 50 milhões de habitantes ali na Europa. E além do comércio local, desenvolve-se também as grandes rotas de comércio internacional, destacando-se a rota comercial do norte e a rota comercial do sul. Essas rotas comerciais aí, então, se destacando aí dentro desse processo aí, rota comercial do norte e rota comercial do sul. Nesse mapa aí, ó, nesse mapa vocês irão perceber aonde se dá a rota comercial do norte e aonde se dá essas rotas comercial do sul. Aqui, ó, Oceano Atlântico, pegando o Mar do Norte, nós temos aqui a rota comercial do norte. Qual era o objetivo da rota comercial do norte?
chegar até o Oriente. E qual é a rota comercial do Sul? Qual é o objetivo da rota comercial do Sul? Que passava aqui principalmente pelo mar Mediterrâneo, passava pela Península Itálica, chegava aqui ao Mar Negro. Do Mar Negro também o objetivo seria chegar ao Oriente. Então, essas rotas comerciais elas vão ser fundamentais. E essas cidades por onde essas rotas comerciais passavam, Nápoles, Gênova, Veneza, aqui na Itália, são cidades da Europa que elas vão se tornar imponentes, importantes. Valência, Lisboa, Bibão, aqui nas rotas comerciais do Norte. Nós temos várias cidades da Europa que elas começaram a se desenvolver por essas rotas comerciais. Tá? Deixa eu tirar aqui, apagar tudo aqui para vocês observarem. Observem esse mapa, aluno, observe esse mapa. Nesse mapa vocês irão perceber essas rotas comerciais, aonde funcionavam as feiras, aonde eram essas rotas terrestres, as rotas italianas, as rotas de Hansa, de Champagne, Catalunha, Veneza, Gênova, a rota hanseática, aqui, ó, pegando a Ásia. Isso eram as rotas comerciais que nós temos na Europa deste momento. Então, essas rotas comerciais, elas vão estar de forma bem imponente dentro desse processo. Elas vão ser rotas que elas vão ser importantes para o comércio da Europa. A Europa, então, começa a reativar o seu comércio. Agora as pessoas não são mais só o feudo, vivendo para plantar, para colher, se alimentar e morrer. Agora as pessoas elas precisam estar dentro de um processo que se encaixe dentro desse mercado que o mundo está passando. O contato com o Oriente vai ser fundamental. Na tela para vocês aí. A rota comercial do Norte, realizada através do Mar do Norte, passa por cidades como Dresden, Lübeck, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. Então, olha aí as cidades que passam essas rotas comerciais aí, ó. Essa Liga Hanseática aí, essa Associação dos Países do Norte da Europa aí, em 1241 aí, forma essa Liga Hanseática aí, dentro dessas rotas comerciais. Então agora nós estamos passando por essa nova forma. Como eu mostrei para o mapa ali para vocês. Essas ligas, elas vêm cá comigo, elas trabalham uma nova forma de governo. Não é só a manufatura que está ali sendo produzida. Não é só os burgos que começam a reaparecer. As rotas comerciais, elas vão ser fundamentais para que as cidades revivam, as cidades reapareçam. E essas cidades reaparecendo, nós vamos ter aí um contato direto com o comércio. Há uma necessidade de se colocar uma moeda. Então, o comércio reativa, o mercado financeiro reativa aí. Nós temos aí um sistema de compra e venda de mercadoria, é o início do capitalismo, chamado mercantilismo. Saímos do sistema feudal, estamos partindo para o sistema mercantilista, dentro dessas rotas comerciais. Na tela para vocês. Rota comercial do Sul, realizada no Mediterrâneo, tendo como posto importante Barcelona, Marsella, Gênova, Veneza, Tunis, Trípoli e Constantinopla. São rotas comerciais que estão dentro desse processo aí.
rotas comerciais que vão estar diretamente ligadas a Barcelona, a Varsella, Gênova, Veneza, a Trípoli. São os rotas comerciais. Os comerciantes mais atuantes foram os genoveses e os venezianos, que importavam especiarias como cravo, canela, noz moscadas, pimentas, artigos de luxo, perfume, tecido, seda, porcelana, marfim, vão importar do Oriente. E eles saem importando isso aí. Então, tudo isso daqui que são utilizados como tempero, aí eu venho para vocês. Eu vou falar sobre o meu lado culinário, que eu adoro cozinhar. Os caras vão trazer do Oriente essa maravilha de temperos. Os temperos orientais, eles vão, o cravo, a noz moscadas, a canela, o anis. São temperos assim, a pimenta do reino ela vai representar na Europa. Imagina a Europa, matava-se um animal, não se tinha geladeira. Como preservar aquilo dali num período que não era o período do inverno? Aquela carne, ela precisava ter algo que diferenciasse o gosto, vamos dizer assim, de carne estragada que ela tinha. O tempero era fundamental. Temperar, salgar, preservar. Muitos temperos eram utilizados como para preservar os alimentos. E esse tempero, até chegar na Europa, imagina a rota comercial que ele passava. Olha aqui, maçã. Rondônia não produz em grande escala maçã. A maioria da nossa maçã vem do sul do país. A maçã, para chegar, ela vem do caminhão e é trazida para cá. O morango é trazida no caminhão e trazida para cá. Olha o preço que é praticado lá onde ela produz e o preço que ele é praticado aqui. Totalmente diferente. É igualmente o açaí que nós produzimos na nossa região, quando chega lá no sul do país, o preço que o açaí chega é totalmente diferente. Agora imagina naquele momento que não tinha caminhão, não tinha avião, não tinha navios para trazer essa mercadoria de forma direta. Essa mercadoria ela passava pelas rotas comerciais até chegar ao comércio local. Olha o preço que essa mercadoria chegava. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso, para vocês terem uma ideia de como começam as grandes navegações posteriormente, que vão ser justamente para ir buscar esses produtos. Esses produtos são buscados lá no Oriente, para tirar os atravessadores. Do Oriente vinha e tinha um monte de atravessadores, aqui até chegar aqui. Agora eu vou tirar os atravessadores, eu vou contornar a África e chegar até o Oriente diretamente. Na tela. Então nós temos essas rotas comerciais aí, as principais cruzamentos das vias foram sendo organizadas as grandes feiras comerciais, como as feiras de Champagne, na França, de Flandes, na França e Bélgica, na cidade de Veneza, na cidade de Gênova, na Itália, em Colônia e Frankfurt, na Alemanha. São grandes feiras. Aqui no estado de Rondônia nós não temos uma grande feira? Rondônia Rural Show. É uma grande feira de empreendimento. Expoare, Expogipa, Exporvilhena ali, não são grandes feiras de agronegócio? Pois é, para vocês terem uma ideia. Imagine como são essas grandes feiras que eram organizadas naquele momento. As mercadorias chegavam, eram negociadas nessa feira e tudo, e essas feiras, as pessoas iam para essas feiras e diziam, olha, eu vou comprar nessa feira e vou levar para revender lá na minha terra. Iam nessas grandes cidades. Gênova e Veneza recebiam gente de tudo quanto é parte da Europa, do Oriente. Então eram cidades que tinham sempre um movimento muito forte. E essas cidades, elas começam a ganhar corpo, começam a surgir uma classe social que está se enriquecendo, chamada de burguesia.
que está se enriquecendo com esse comércio. Essa cidade, elas queriam saber do senhor feudal que estava lá, da estrutura do rei, eles estavam lá. O que eles pediu para o senhor feudal? Dizendo, olha, senhor feudal, eu vou fazer aqui minha cidade, aqui perto do seu feudo, ou dentro da terra do seu feudo, eu queria que o senhor deixasse a gente livre e nós vamos pagar uma taxa, um imposto para o senhor. E eu queria que você nos desse proteção. Era assim a relação das cidades. Por quê? Porque a Europa era fragmentada entre feudos. Então tinha aquele senhor feudal mais poderoso. Na tela para vocês, para a gente seguir nossa aula aí, ó, entendendo. Surge então essa prática. Essa prática, ela é chamada de mercantilismo. Mercantilismo. O que é essa prática chamada de mercantilismo? Como é que se dá essa prática chamada de mercantilismo? O que vai ser o mercantilismo? Mercantilismo, primeiramente, ele se baseia na compra e venda de mercadoria. Nós vamos ter uma aula aqui para falar sobre mercantilismo, puramente sobre mercantilismo, mas aqui nós vamos ter uma pincelada do que vai ser esse mercantilismo, essa busca de mercadorias lá no Oriente, trazendo essa mercadoria do Oriente para o Ocidente, essa prática comercial chamada mercantilismo. Como é que se dá essa prática comercial? Então, como é que nós teremos, assim, este momento? Esse momento do mercantilismo, esse momento que estamos comprando e vendendo mercadoria, é uma nova forma de economia. É o aparecimento do capitalismo, gente. Só para vocês terem uma ideia. A estrutura capitalista, ela se dá, a princípio, pelo mercantilismo. Na tela para vocês. A política econômica do capitalismo comercial ou mercantilismo se caracterizou... Olha aqui, o mercantilismo está relacionado ao capitalismo comercial, tá? Se caracterizou por ser um conjunto de ideias e práticas econômicas adotados pelo Estado absolutista, pelo estímulo da expansão marítima e pela expansão colonial, a formação de colônias, chegada ao Novo Mundo, e pelo estabelecimento de monopólios e práticas mercantilistas e políticas mercantilistas. Metalismo e tudo são políticas mercantilistas. Então, nós nos deparamos com esse início, o capitalismo ele se inicia. Ele se inicia dentro dessas práticas mercantilistas. O comércio, essa compra e venda, mercantilismo. Monopólio, aquilo que eu produzo dentro do país, eu não vou deixar nenhum país concorrente entrar, mercantilismo. A característica do Estado agora não são os senhores feudais que têm o poder. A burguesia que estava pagando imposto para o seu feudal, ela vai se juntar agora a um rei, dizer, não, eu vou estar ligado a um rei que vai me proteger, mas não vai ser mais seu feudal, não. A burguesia ela vai apoiar esse Estado absolutista a surgir. Vai apoiar economicamente. O mercantilismo, ele vai fazer com que se tenha uma expansão marítima. As pessoas elas vão sair para fazer comércio com outros continentes e nessa passagem eles vão descobrir novas terras. E essa descoberta com as novas terras vai dar o expansionismo. Imagina, Portugal é desse tamanhozinho, bem pequenininho. Aí descobre a América, a África, a Ásia, vai fazer colônia por tudo quanto é parte do mundo. Portugal se torna grandona. Inclusive o Brasil pertencia a Portugal. A Espanha, bem pequenininho, começa a se expandir, tem quase parte de toda a América. Só um pedacinho era de Portugal da América, o resto era tudo da Espanha. E ela ainda descobre ouro dentro da América. A Espanha descobre ouro e vai fortalecer o metalismo deles. Só para vocês terem uma ideia, gente, do que é essa estrutura, o que é essa transformação, que nós saímos da Idade Média e entramos dentro da Idade Moderna. Transformação, mudança, nova estrutura, nova forma de ver o comércio, de ver as estruturas sociais. Está acompanhando, aluno? Está ligado aí do que eu estou falando?
Tá ligado? Pois é, venham conosco, que venha nessa viagem da história, porque a história é uma viagem. E nós estamos dentro de uma caravela, singrando os 7 mares e passando por grandes aventuras, enfrentando os medos de ser devorados por dragões, de que a terra era plana. Olha aí os medos que estamos enfrentando. Tá a tela aí para vocês, aí para a gente continuar a nossa aventura, falando que o mercantilismo, ele emergiu e vingou na Europa entre o século XV e o século XVIII, adquirindo diversos aspectos a depender da região e do tempo em que se localizava. Quais são as características do mercantilismo? Nós já falamos. Primeiramente, ele está diretamente relacionado ao colonialismo. Ele está relacionado ao metalismo. Ele está relacionado à balança comercial favorável e ao protecionismo. Pessoal, eu quero lembrar vocês que nós teremos uma aula exclusivamente só para falar sobre mercantilismo. Teremos uma aula exclusiva para falar do mercantilismo. Aqui é só uma pincelada para vocês entenderem. O Renascimento e as grandes navegações reordenaram o equilíbrio de poder na Europa, quando o antigo sistema feudal acabou substituído pelo novo modelo econômico chamado de mercantilismo. O mercantilismo, então, ele mostrava a força da aliança entre a burguesia e a monarquia, assim como controle intervencionista desse monarca sobre a burguesia. Monarquia e burguesia. E falando em burguesia, gente, o que são burgos? De onde vem essa palavra burguesia? Tá vendo essa foto aí que eu trago para vocês? Olha aí. Nessa foto aí que eu trago para vocês aí, nós estamos vendo aí, voltando aqui, ó, algumas cidades, ali é o castelo medieval. Aí tem algumas cidades que elas vão se aproximar do castelo medieval. E aí elas começaram a ser cercadas de muralhas para se proteger também. Essas cidades que estão próximas dos feudos, elas eram chamadas de burgos. Burgos. Ah, tem um burgo ali, onde tem um comércio e tudo, o senhor feudal se dirigia até lá para fazer comércio no burgo. Às vezes ela ficava próximo do castelo, às vezes ela ficava mais afastada do castelo, mas ficavam dentro das terras do senhor feudal. E geralmente eles faziam essa muralha para que se protegesse. Hoje, dentro dos condomínios, não se faz muros para se proteger? Dentro da fazenda de vocês não se faz cerca para se proteger, para os animais não saírem, para proteger da invasão, para fazer uma demarcação? E as cidades, elas começaram a fazer isso, que eram chamados de burgos. E as pessoas que moravam naqueles burgos eram chamadas de quê? Burgueses. Eram chamados de burgueses. Daí vem a concepção da palavra burguesia. Burgueses eram pessoas que moravam dentro desses burgos. O Cazuza cantava numa música: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. O Cazuza já cantava isso aí, fazendo a crítica à sociedade burguesa que ela surge. Porque a sociedade burguesa, ela vai surgir sem poder, mas ela vai se aliar ao rei. Ela vai se aliar ao rei, ela vai ganhar poder. Ela vai ganhar poder, vai ganhar, comprar título. Ela vai começar a ser integrada dentro do sistema. Chega um determinado momento que a própria burguesia vai ser quem vai derrubar o rei, iniciando um período após a Revolução Francesa ligado à República que nós vivemos até hoje. Na tela para vocês, para a gente entender o que eram os burgos. Cidades medievais surgiram nas proximidades das rotas comerciais
próximo das rotas comerciais, começam a surgir essas cidades. Nas regiões das feiras, junto aos mosteiros, junto aos castelos, junto às catedrais. Surgem essas cidades. No início, grande parte dessas cidades eram cercadas por altas muralhas, logo no início, construindo um núcleo urbano fortificado denominado burgos. Então, esse núcleo urbano aqui, que eu mostrei para vocês aqui, ó, cercado por muralhas, eram os burgos. O que seriam esses burgos? As cidades tornaram-se locais onde havia segurança e liberdade para aqueles que desejavam romper com a rigidez da sociedade feudal. Diz o antigo Estado alemão, o ar da cidade torna o homem livre. O ar da cidade torna o homem livre. Por que isso? Vem cá comigo. Por que isso? Por que essa frase? Eles buscavam, dentro desses burgos, eles queriam, por seu feudal, dizendo, nós queremos liberdade. Porque lá os servos não tinham, quando eles eram servos, eles não tinham liberdade. Mas esses comerciantes que vão surgir, eles vão dizer, olha, eu quero liberdade, eu quero romper com a sociedade feudal, eu não quero a rigidez da sociedade feudal. Então, as cidades, elas tornam um pouco esse homem livre para comercializar. Em troca dessa liberdade, eu vou te pagar uma taxa. Pagava o que nós conhecemos hoje como imposto. Hoje, um comerciante, para ter um comércio, não precisa pagar um alvará? Pois é, naquele momento se pagava uma taxa, um imposto. E a camada social nova que vai aparecer aí, essa classe social? Essa classe social começa a aparecer uma nova classe social. Quem é essa nova classe social que aparece? Que vai ser denominada de burguesia. Uma nova classe social. Junto com esse comércio, então, olha aqui, ó, aqui estão os comerciantes e tudo, aqui como se seria mais ou menos uma cidade, um burgo. Os comerciantes aqui, o comércio, ó, vendendo tecido, vendendo tudo, fazendo show, era cachorro, era um mendigo pedindo esmola aqui, era o circo acontecendo aqui, o teatro acontecendo em praça pública, era enforcamento que virava atração turística aqui. Dentro dessa cidade, dentro desses burgos aí, nós temos um mundo em ebulição. E as pessoas que estavam aqui eram as pessoas livres, que tinham liberdade de fazer o comércio. Vamos aí na tela para a gente entender essa sociedade. Como é que se caracteriza essa sociedade? Habitantes que viviam em burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eram chamados de burgueses. Muitas cidades pagavam impostos ao senhor feudal. Em troca, os burgueses exigiam direitos de livre comércio, proteção militar e liberdade entre os cidadãos. Só nas cidades. É por isso que é aquela frase que nós lemos ainda agora. Diz o antigo ditado alemão, o ar da cidade torna o homem livre. Então, eles viam cidade como liberdade. E esse comércio, será que causa conflito com a igreja? Será que causa esse conflito com a igreja, hein? E aí, vem cá comigo. Será que a igreja aceitava livremente esse comércio? Ela tinha uma aceitação? A igreja católica era uma igreja que estava se tornando muito poderosa, se tornou muito poderosa na Idade Média, se enriqueceu muito. Só que ela condenava a usura. Ela condenava o lucro. Ela utilizava uma parábola da Bíblia que dizia que era mais rico, mais fácil um camelo entrar no fuso de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. E a burguesia, ela estava se tornando rica. Ela precisava de proteção. Ela precisava de proteção não só militar, mas ela precisava de proteção religiosa. E como é que ela tinha proteção religiosa dentro da igreja, que era altamente apoiada pelo Estado
pela monarquia absolutista, como era que ela poderia ter um poder? É aí que nós vamos ver o conflito entre a burguesia e a igreja dentro desse primeiro momento. Na tela. Aí, o principal objetivo do sistema mercantilista era o lucro. Entretanto, para a Igreja Católica, havia um grande conflito de interesse entre o acúmulo de riqueza, era altamente condenado pela Igreja, dentro da parábola que eu falei para vocês. A Igreja Católica era detentora de grande poder na época, mas seus poderes seriam reduzidos após o vendaval que foi a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre Reforma Protestante também, que vocês vão entender a importância de Martinho Lutero para quebrar essa superpotência da Igreja Católica naquele momento da Idade Média, e o quanto Martinho Lutero só conseguiu fazer a reforma porque ele vai ter apoio dessa nova classe social, chamada por burguesia. Inclusive, o protestantismo ele vai mudar a parábola, ele vai descartar a parábola do camelo e vai colocar a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, aquilo que os servos receberam o talento, e quem vai ser homenageado, quem vai ser honrado, vai ser o servo que multiplicou os talentos do seu senhor. Ou seja, o lucro. Olha aí como muda a concepção burguesa. Aí, entre clero e burguesia e reforma protestante estão dentro desse balaio. Na tela. A própria Igreja Católica era extremamente rica. Tudo isso se mostrava contraditório, porque o julgamento sobre as práticas mercantis, sobretudo as burguesas, não condiziam com sua própria realidade. Marcada pela opulência e pela riqueza, a Igreja era. Uma dessas religiões que se destacaram encontra-se os calvinistas de John Calvino, na qual dizia o calvinismo: o trabalho honesto elevaria o ser humano ao céu. John Calvino pregava isso contra o pregamento da Igreja Católica. E tem mais a venda de indulgência, gente. Indulgência significa perdão. A Igreja Católica, para construir a Basílica de São Pedro, ela começou a vender perdão. Olha, quem pagasse seria perdoado. E outra coisa, você quer vir para o clero? Então, nós vamos ter um cargo no clero para você. Basta você pagar. Imagina vocês, alguns burgueses se enriquecendo, começaram a comprar cargo, só que eles começaram a criticar também. E fora a venda de relíquias sagradas. Simonia, gente. Venda de relíquias sagradas. Foi vendido mais pedaço da cruz de Jesus que daria para construir muitos navios. De tanto pedaço da cruz de Jesus que a igreja vendeu dizendo que era original. A espinho da coroa de Jesus foi vendido que daria para fazer um jardim de rosas grandioso, só de espinho da coroa. Além da corrupção e a quebra do celibato, porque os padres não podiam casar, né? O celibato está relacionado a isso. E eles quebravam o celibato, eles tinham filho, casavam às escondidas. E essa corrupção, essa quebra do celibato, essa venda de cargos, essa venda de indulgência, essa simonia, acabaram propiciando essa nova religião, que diminuiu o poder da Igreja Católica através da Reforma Protestante, favorecendo o sistema mercantilista. E para hoje nós temos esse texto complementar. Leiam esse texto complementar, Mercantilismo, História e Características. E chegamos ao final. Chegamos ao final de mais uma aventura na história. Vocês acompanharam nós aqui nessa aventura na história. Daqui a pouco nós teremos uma aula fazendo a revisão e fazendo a atividade para vocês. Até lá. Grande abraço.